No livro de Jó, um amigo chamado Bildade questiona Jó sobre sua situação. Ele pergunta se Deus perverteria o direito. Isso significa que Bildade está perguntando se Deus seria injusto. Bildade, amigo de Jó, questiona suas lamentações excessivas, comparando-as a um vento forte sem valor. Isso nos alerta para falar com cuidado, garantindo que nossas palavras sejam significativas e verdadeiras. Deus é justo e não torce o direito. Ele sempre faz o que é certo e justo. Ele não pode fazer nada que seja injusto. Quando fazemos algo errado, Deus pode permitir que enfrentemos consequências, mas Ele ainda nos ama e quer que nos arrependamos. Mas se tu procurares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, isso significa que devemos sempre buscar a Deus e pedir a sua misericórdia, a justiça de Deus. Se formos justos e puros, Deus nos recompensará. Ele cuida de nós e nos protege. Mesmo que o começo seja humilde, o futuro será próspero. Deus tem um plano para todos nós: aprender com as gerações passadas. É como se Deus estivesse nos dizendo para ouvir os mais velhos e aprender com suas experiências. Nos lembra que nossa vida é curta e que não sabemos tudo. Devemos confiar em Deus e aprender com as gerações passadas. Este versículo fala sobre a sabedoria dos nossos antepassados. Eles nos ensinam que devemos confiar em Deus e seguir seus caminhos. A importância de ter uma base sólida na fé. Assim como uma planta não pode crescer sem água, nossa fé não pode crescer sem Deus. Como as coisas que parecem fortes e saudáveis podem murchar rapidamente sem a presença de Deus. É um lembrete de que precisamos de Deus em nossas vidas. Este versículo nos lembra que aqueles que se esquecem de Deus e seguem seus próprios caminhos enfrentarão consequências. É um aviso para permanecer fiel. A confiança que você coloca em coisas que não são de Deus não durará. É como uma teia de aranha. Parece forte, mas se desfaz facilmente. Confiar em coisas frágeis e inseguras é como construir uma casa em uma teia de aranha. Não é seguro e não vai durar. Como as plantas podem parecer fortes e saudáveis, mas sem uma fonte de água, elas murcham. É uma metáfora para a nossa fé em Deus. Como as raízes de uma planta podem crescer em um monte de pedras, mas se as pedras são removidas, a planta morre. Isso é uma metáfora para a nossa fé em Deus. Se a nossa fé é baseada em coisas instáveis, ela não vai durar. Há uma passagem que diz que se uma planta é arrancada do seu lugar, ela nega que a conhecia. Isso significa que se nos afastarmos de Deus, podemos perder nossa identidade e propósito. Assim como uma planta não pode sobreviver sem raízes, nós também não podemos prosperar sem Deus. Ele é a nossa fonte de vida. Deus é justo e não apoia o mal. Ele recompensa as pessoas de acordo com suas ações. Se você faz o bem, receberá o bem. Deus promete encher sua boca de riso e seus lábios de alegria. Isso significa que mesmo em tempos difíceis, Deus pode trazer alegria e felicidade.